Então, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes. No bloco anterior, ministro, a gente falava aqui do orçamento, né? É um assunto que está sendo muito debatido. Hoje já teve uma reunião difícil lá entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e a turma do Palácio do Planalto, um embate ali por essas verbas. O ministro da Economia querendo cancelar as emendas de relator, tal do R9, que é aquela com RP9, que é aquela ali, as emendas que o relator põe, muito além das emendas individuais, das emendas de bancada e das emendas de comissões técnicas, que são aquelas que o Congresso já faz normalmente. Essa RP9 é aí uma invenção que foi feita aí há uns 2 anos. Você viu que a Denise é uma expert em que agora vem essa, desde 92, ministro, desde João Alves, no tempo que ele fazia tramóias com o orçamento da União. Puxa vida. Hoje em dia já faleceu, né, o deputado João Alves, que lá atrás foi cassado por causa de falcatruas no orçamento da União, que a gente divulgou lá na década de 90. Daqui a pouco a gente vai revelar a idade, né, Zé Maria? Mas voltando ao nosso assunto, diante dessa confusão de corta daqui, tira de lá, essa pressão toda, hoje disse que teve bate-boca na reunião, que o ministro Paulo Guedes ficou irritado, quase levantou e foi embora, pediu boné, mas acabou que acalmaram ali os ânimos, conseguiram encerrar a reunião, mas ainda não tem acordo. O que o Ministério da Ciência e Tecnologia vai conseguir fazer disso daí, preservar para as pesquisas tão importantes que o senhor já falou aqui de vacinas, de medicamentos. Tem também que o senhor já disse para a gente num dos intervalos aqui sobre as pesquisas da Embrapa, ali com o Ministério da Agricultura. Como é que o senhor vai fazer essa ginástica? É uma ginástica mesmo, mas o que acontece é assim, né? Nós temos lá, né, lógico que eu falo bastante com o Paulo Guedes, eu entendo a situação dele, não é fácil nessa situação como um todo. Então, às vezes o pessoal fala, pô, você entra em embate, em conflito com ele. Não, de jeito nenhum. Eu tenho que defender o orçamento do Ministério, ele tem a parte dele também, etc. Mas o fato é que orçamento para ciência e tecnologia não é gasto, é investimento. Dá retorno rápido, retorno. Todos os países envolvidos investiram de uma forma constante em ciência e tecnologia, principalmente em crise. Além disso, lembra aquela regra de Pareto, né? Acha os 20% onde se você se esforçar e executar esses 20%, resolve o restante dos 80% de problema. Ok, ciência e tecnologia é exatamente isso. E os valores para ciência e tecnologia não são valores exorbitantes, a gente não está falando de valores 20, 30 bilhões, não. A gente está falando de valor ali de 1 bilhão, por exemplo, para investimento em pesquisa e etc. Nós tivemos a liberação do FNDCT. Então, a minha expectativa é que parte desse recurso entre no orçamento ou que um PLN consiga trazer recursos do FNDCT rapidamente para que nós possamos investir nas fases 2 e 3, 1, 2 e 3 dessas vacinas, dos remédios também e outros tratamentos. Existem programas também que são estratégicos para o país, como um laboratório de máxima segurança, de biossegurança 4, que é essencial para a defesa do país para as próximas pandemias também. Existem outros tipos de necessidades dentro das nossas unidades de pesquisas, as bolsas do CNPq, eu falo muito disso, o pessoal fala, pô, é porque isso fica na minha cabeça o tempo todo. Eu consegui, em 2019 e 2020, eu consegui proteger essas bolsas completamente. Apesar das restrições, apesar de cortes e restrição de orçamento, eu consegui proteger, fui tirando de outros lugares. Mas agora, com o nível que chegou o orçamento, eu não consigo mais. Vão aparecer cortes. E isso é muito ruim para a pesquisa do país. Vão ter cortes em bolsa de pesquisa? Provavelmente. Para o exterior ou bolsa aqui dentro mesmo? Aqui no Brasil. Provavelmente. Se a gente continuar no nível que a gente está agora, de orçamento proposto, não tem como. As do exterior já foram cortadas, né? Não, nos nossos a gente não cortou nenhuma. Ministro, por que as universidades federais não estão no seu ministério, hein? O presidente já até teve essa ideia, já houve essa discussão, acho muito coerente. Inclusive o ministro da Educação disse aqui que torce para que isso aconteça. Ah, é? Eu até conversei, no começo foi assim, durante a transição, o ensino superior estava no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações, Comunicações e Ensino Superior, ou seja, desse tamanho. E eu lembro que eu conversei, então, com o chefe da Casa Civil, que era o Onix, com o presidente, eu falei, olha,
É muito interessante, muitos países fazem isso, realmente tem um sentido lógico. Produção de conhecimento, claro. de Mas tecnologia. eu precisava organizar o Ministério primeiro. Eu sou muito metódico nas coisas que eu faço, eu precisava organizar o Ministério primeiro. Então, me dá uns 2 anos para organizar o Ministério, e aí quando tiver o Ministério organizado, aí a gente coloca mais carga em cima. E aí acabou saindo as comunicações, o que melhorou ainda mais essa situação. Então, se tivesse que vir agora, não seria problema, a gente poderia ter esse acréscimo. Eu conversei com o Milton até no começo, quando ele entrou, eu falei, olha, existe essa ideia, mas você que decide, se você quiser passar, a gente passa, se você achar, não, eu vou manter aqui, mantém. E ele falou o que para o senhor? Ele falou, não, por enquanto está tranquilo. Assim. Ou seja, ele quer manter lá, por enquanto. Mas aqui ele falou que seria ideal, principalmente porque aí haveria uma concentração maior do Ministério da Educação nos ensinos fundamentais, básico, né? no ensino básico, né? E o Brasil tem uma pirâmide invertida, quer dizer, o grosso de dinheiro da educação vai para as universidades. Vai para as universidades, se você olhar bem, o problema maior não são as universidades. As universidades, elas funcionam bem. Obviamente, eu tenho um contato muito grande com as universidades. Ali são feitas a maior parte das pesquisas do país. Tem um relacionamento excelente com os reitores também. Então, o problema principal é o ensino fundamental, o ensino básico, né, do país, ensino profissionalizante, outra coisa que eu falo bastante, necessidade de a gente ter esse ensino muito fortalecido no país. Então, a gente tem uma série de programas em conjunto com o MEC, né? A gente trabalha muito junto com o MEC. Então, tipo assim, efetivamente, funciona, né? Como está agora. Mas se for da vontade do Milton, for da vontade do presidente, transferir, a gente também vai ganhar um né? problemão, o senhor sabe. A gente está aqui para isso, né? Mas ganha orçamento também, né, ministro? Voltando ao nosso assunto orçamento para pagar original, salário, porque orçamento, né? Se alguma coisa sobra mais, né, para pesquisa. Por falar nisso, nós temos desenvolvido também no Ministério eu tenho uma secretaria específica para projetos e estruturas financeiras. O que é isso? Buscar recursos do setor privado, de outras fontes, para financiar projetos do setor de ciência e tecnologia. E foi interessante que eu estive lá na Coreia conversando exatamente sobre isso, sobre educação e sobre isso, né, principalmente, e nós fizemos um acordo com eles para que nós tenhamos um trabalho conjunto para ver o que aconteceu na Coreia desde os anos 60, 70, né, até os dias de hoje, por todas uma ascensão rápida, né? Todas as fases que eles passaram, por quê, onde eles erraram, onde eles acertaram. Eles abriram o livro, vamos dizer assim, inclusive vão mandar pesquisadores para cá, inclusive para apoiar esse trabalho conjunto, porque a gente quer, com eles, ajustar a nossa governança de ciência, a gente quer ajustar a governança de inovações e etc. Mas uma coisa interessante que me chamou bastante a atenção é que no começo lá, quando eles basicamente começaram importando tecnologia e usando a tecnologia. Nos próximos 10 anos, eles importavam a tecnologia e, entre aspas, utilizavam o licenciamento daquela tecnologia lá ou faziam uma engenharia reversa ali. Depois, eles faziam, aí sim, toda a engenharia lá, toda a tecnologia lá. E, ao longo desse tempo, antes era 100% de investimento público no desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovações. Hoje em dia, é 22% de investimento público, 78% de investimento privado e de outras fontes. E a gente precisa chegar nesse estágio, tornar atrativo para as empresas, para outros, investir em ciência e tecnologia. Mas nós estamos ainda na fase de investimentos públicos, né, ministro? E ainda está um nível muito alto de investimento público. O empresariado, o que o senhor acha que precisa para o empresariado se sentir atraído a fazer esses investimentos, especialmente nas universidades? Eu trato bastante ali com relação às nossas ICTs, né? E com relação, porque as universidades elas trabalham muito com a pesquisa básica, né? Então, o investimento público na pesquisa básica é mais difícil, mas na pesquisa aplicada e inovações, desenvolvimento de produtos e novas empresas, aí fica mais fácil para atrair esses investimentos. Então, nós criamos, por exemplo, fundos de endowment, né, que está funcionando, blended funding, debêntures incentivadas, tem um parceiro da ciência também, nós criamos esse programa, tudo isso baseado no marco legal, que permite, né, mas nunca foi muito utilizado. Então, esse parceiro da ciência também é interessante, porque ele usa ICTs, empresas para participarem, né, e a empresa tem que sentir
vantagem naquilo também, né? Como empresário, se você imaginar, eu vou investir nesse Claro, ele quer ter ali sistema. o seu produto, né, e o seu lucro também, o seu Ministro, ganha-pão, né? se for comparar, eu tenho dito, ministro, que o que vale hoje é tecnologia e dados, né? Se o senhor compara a tecnologia do mundo inteiro, quem o senhor acha que está ganhando? China, Estados Unidos, Coreia, Japão? Como é que está essa divisão? E o Brasil, como é que é essa divisão aí do domínio da tecnologia? A gente está bem fora. Existem alguns gráficos que é fácil de você ver que o Brasil ainda está bem atrás nessa situação. Quando a gente vê, por exemplo, China e Estados Unidos, eles estão numa batalha enorme nisso. Os Estados Unidos investem. É a guerra moderna. Ainda são, os Estados Unidos ainda são o país que mais investe nessa área. E você tem a China, né, fazendo grandes investimentos. Eu lembro que uma vez eu encontrando no BRICS, né, o encontro de ministros de ciência e tecnologia, aí o ministro chinês, ele falou o investimento de ciência e tecnologia dele. Eu falei assim, acho que eu não entendi direito, né? Porque era alguma coisa absurda comparado com o nosso, aqui era muito grande. Eu falei, ok, não é à toa que eles chegaram lá, investindo em ciência e tecnologia. Né, Mas o senhor diria que a China hoje está na frente? Eles estão chegando próximo dos Estados Unidos. E tem outros países, como falou de Coreia. Coreia, ela tem, em algumas áreas, ela tem um ganho muito grande também, está tomando uma distância grande. Outro país, Israel, ninguém fala muito na parte de inovação, né, por exemplo. Também está chegando, né? Olha, eles estão também, porque eles são muito focados. Né? E o 5G, ministro? 5G, rapidamente. 5G, nós estamos trabalhando no desenvolvimento das tecnologias agora, que eu passei, logicamente, a parte da política de 5G lá para o Fábio Faria, mas a gente trabalha ainda na parte de inovações em sistemas. Né? Então, por exemplo, a gente investe lá no Inatel no desenvolvimento até do 6G, junto com a Inglaterra. Né? Seria uma tecnologia brasileira ou mista? Mista. Brasil, por enquanto, são conceituais. Né, os conceitos para o 6G. Multiplexadores, né, divisores de frequência, uma série de antenas, uma série de coisas têm sido desenvolvidas para isso. Enquanto isso, a gente espera, né, espero que aconteça, segundo o Fábio, rapidamente agora, o leilão de 5G e a aplicação do 5G aqui no Brasil, que vai ser uma diferença muito grande. Muito bem, é uma aula aqui no Frente a Frente com o ministro Marcos Pontes, Ciência, Tecnologia e Inovação. Ministro, mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Rede Vida. Eu que agradeço. Olha, parabéns pelo trabalho que vocês fazem e obrigado por apoiar a ciência e tecnologia. Realmente a gente precisa desse apoio e com certeza isso vai render muitos frutos para o Brasil. Pois é, olha, o ministro Marcos Pontes colocou aqui sobre a mesa um estudo publicado numa revista de renome internacional, dizendo que a Anitta resolve o problema de parte boa aí, da Covid-19. E também o pedido da Anvisa para teste em humanos da vacina brasileira. Ou seja, boas notícias, né, Denise? Pois é, né? Finalmente, porque de notícia ruim a gente já está cansado. Ainda mais dia do jornalista hoje, né, Zé Maria? E a gente aqui trabalhando até essa hora. Mas, ministro, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, Zé Maria. Obrigada a você que nos assistiu. E, olha, vamos ver se na semana que vem temos mais boas notícias, né, Zé Maria? Sim, com certeza. Eu sou otimista, mas é preciso muito cuidado. Nós estamos vivendo agora, assim, esta e a próxima semana são as duas piores semanas, segundo previsão aí. Então, é preciso, sim, cuidado, atenção, mas não desistir nunca, né? É isso aí. Eu queria agradecer a todos. Muito obrigado, muito boa noite. E continue aqui na Rede Vida, porque começa agora o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e internacionais. Obrigado, boa noite.